Amados irmãos, a paz de Jesus. Hoje vou falar sobre Mateus, do 15:1 ao 20. Fala a respeito de Jesus e a tradição judaica, seria a religião. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus com uma oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e atendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da sua boca, isto torna impuro. Então os discípulos aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amados irmãos, Deus tem falado durante esse tempo, já tem mais ou menos uma semana ou um pouquinho mais, em relação ao coração, que o que devemos guardar é o nosso coração. E aqui nessa passagem fala exatamente disso. O que sai da nossa boca é o que nos contamina. Então, o que a gente tem que fazer? Se aproximar desse Deus em espírito e em verdade, não somente de lábios, não adorar o Senhor somente de lábios, mas adorar o Senhor com todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de tudo que há em nós, com toda a nossa essência. Temos que ser sinceros diante de Deus, puros, verdadeiros. Não devemos esconder nada de Deus. Nada do Senhor está oculto. Não tem nada que o Senhor não veja, não esquadrinhe no seu coração. Aquilo que está no seu coração, no mais íntimo do ser, aquele detalhe, aquele espinho, às vezes até mesmo um dardo do maligno que foi lançado no teu coração e você não consegue enxergar. Em o nome de Jesus, que neste dia você possa observar o que está dentro do teu coração. E a partir disso, você declarar a Deus, falar com o Senhor aquilo que está desagradando o Senhor, porque existe coisas que desagradam a Deus, que está em nós muitas vezes. Porque a gente olha as árvores pelos frutos. Se algo está estranho, se algo não está fluindo, se você se esforça tanto e não consegue vencer uma batalha específica na sua vida, observe o que está no seu coração, o que te está acusando, porque muitas vezes tem coisas que nos acusam e não devemos ter nada que nos acuse, porque é de tudo que Pedro até falou. Quando tivesse próximo a vinda de Cristo, um dos mandamentos que viéssemos a ser inculpáveis diante de Deus e dos homens também.
Então a gente tem que vigiar nossas atitudes, a gente tem que vigiar nossas palavras, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Que os nossos olhos sejam bons, para que todo o nosso corpo sejam luz, sejam bom, tenha algo a oferecer de bom, que nossos olhos não sejam maus, para que não seja de trevas, para que não seja escuridão, para que não venhamos ser cegos conduzindo outros cegos, porque o que mais existe hoje é cego conduzindo cego, porque quem enxerga jamais vai aceitar ser conduzido por um cego. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos tratar do nosso coração, porque Deus tem falado ao meu coração também em relação a isso, que o nosso coração é altar do Senhor, que este altar esteja sempre preparado para adoração a esse Deus, que seja sempre preparado o nosso coração para ser um aroma suave e agradável às narinas do Senhor. Porque outra coisa que eu tenho a dizer a cada um dos irmãos é que a carne não entra nos céus. Aquele que tem frutos carnais na sua vida, não tem como você entrar no céu. Eu tenho até um testemunho para dar. Teve uma fase na minha vida que eu queria ir embora. Eu não queria mais ficar nesse mundo. Eu queria que Deus me levasse. Eu tinha por volta de uns 22, 23 anos, por aí. Não me lembro exatamente a idade. E eu ficava insistindo a Deus que eu não queria mais ficar aqui, que eu queria ir para o céu. Até que um dia o Senhor mandou eu dobrar os meus joelhos no meu quarto, em cima da minha cama, e me imaginar naquele momento que Ele falou comigo, feche os seus olhos. Se imagine agora no reino do céu, se imagine agora aqui em cima. E eu, pela fé, em espírito e em verdade, pela fé, eu estive naquele plano espiritual maravilhoso. Só que eu falo para vocês, é outra atmosfera, não é a mesma atmosfera que a gente vive aqui, é outra atmosfera. Lá é louvor, lá é adoração, mas foi algo muito rápido, foi só a sensação. Eu não consegui quase ver nada, praticamente não vi nada, mas a minha sensação de estar lá, a sensação da minha alma está lá. E eu vou ser muito sincera, eu falei para Deus, eu não consigo mais ficar aqui nem 5 minutos, porque aqui é puro demais. É santo demais e parece que não tem como eu ficar aqui, não tem como eu permanecer nesse lugar. E Deus me retornou para minha cama e falou comigo. Filha, sabe por quê? Eu ainda não posso te chamar. Sabe por que você ainda não pode vir para o reino dos céus? Porque você é um pernil. Você é muito carne. Você é muito carnal. A sua carne tem que ser mortificada. Na situação que você está, não tem condições de eu te buscar. Não tem condições. E amados, em nome de Jesus, vamos mortificar nossa carne. É momento de santificação. É momento de sermos espirituais. É momento de sermos homens espirituais, mulheres espirituais, que venhamos abandonar os frutos da carne, que venhamos abandonar as práticas carnais, que venhamos abandonar os desejos carnais, que venhamos abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tenha tempo de oração para o Senhor. Em nome de Jesus, reserve tempo de oração para falar com Deus. No seu dia, estipule horários para falar com Deus. Isso é muito importante, assim como Daniel fez. De separar 3 horários no dia para falar com Deus, aquele homem de Deus, aquele homem valente que ainda abriu a janela, ainda abriu a porta porque ele foi ameaçado. E aí ele mostrou ainda mais a fé que ele tinha, a integridade que ele tinha no Senhor. E que em nome de Jesus venha ser exemplo para nós, assim como Jesus ficava fazendo vigílias. Não uma vez, nem 2, várias vezes, sempre, diariamente. Gente, esse povo era santo em relação a nós. Jesus era santo, Jesus era Deus. Daniel foi um homem muito exemplar, foi um homem muito amado por Deus. Ele é um grande exemplo também. Não igual a Jesus, mas ele também é muito exemplar.
E ele fazia o quê? Ele se voltava para o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, ele se preocupava em estar diante da presença de Deus. E que venhamos nos preocupar em estarmos na presença de Deus. Como é que você quer habitar no reino dos céus se você não tem prazer em estar diante da presença de Deus? Não somente no culto, não somente diante das pessoas, mas no teu quarto, no teu íntimo. Você e Deus, um relacionamento sério, um relacionamento sincero, um relacionamento real. Porque se você não tiver intimidade com esse Deus, como é que Deus vai te buscar quando Jesus voltar? Como é que Jesus vai poder te levar? Se você não tem nem um pouco de intimidade com o Senhor. Se você não reserva tempo para esse Deus, para um relacionamento íntimo com esse Deus. Como é que você vai achar que você pode subir se você é carne? Se você está limitado às coisas desse mundo, está limitado às coisas terrenas, sem perceber. O coração fala, o coração louva a Deus, mas o coração não, a boca louva. A boca fala sobre Deus, mas o coração está distante. O coração está distante. O coração muitas vezes quer realizar desejos pessoais. Que os nossos desejos sejam o de Deus, que os nossos desejos sejam o do Senhor, não sejam os nossos. Que não venhamos ser mais nós vivendo, mas Cristo em nós. É isso que o Senhor deseja de nós. Que venhamos testemunhar o verdadeiro amor de Jesus. Que venhamos testemunhar a grandeza desse Deus nessa terra de treva. Temos que ser luz, temos que ser chama flamegante neste mundo maldito. Temos que em muito superar os fariseus, em muito superar as obras dos fariseus, dos hipócritas, de todos aqueles que são religiosos. E tem muito religioso que dá muita obra, tem muito religioso que faz bastante. Mas o coração está distante do Senhor. Isso não vai justificá-lo. O que justifica-nos é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas devemos viver o testemunho real de Jesus Cristo, porque Jesus quer se mostrar às pessoas, Jesus quer se mostrar na sua vida, Jesus quer reinar sobre você, que você permita que sua vaidade, em nome de Jesus, que a sua vaidade, em nome de Jesus, seja derrotada do teu corpo, seja derrotada do teu eu, do teu ego. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor te ama, o Senhor te quer muito bem, o Senhor quer estar cada vez mais anelado a você. O Senhor não quer você distante dele, mas quer você cada vez mais próximo desse Deus, entrelaçado em espírito e em verdade. Oh Deus maravilhoso! Deus quer uma aliança verdadeira, assim como os judeus. A aliança dos judeus era na carne, era na circuncisão. Deus quer essa circuncisão espiritual, essa aliança espiritual. Não é mais na carne, mas é no espírito. É no coração, que o teu coração seja voltado para as coisas do Senhor somente. Tudo, entrega tudo a Deus, pede direção a Deus em tudo. Que Ele seja de fato, de verdade, o Senhor da tua vida. Que você não venha se colocar na frente e na direção da sua vida, mas que Deus esteja na frente e na direção da tua vida, te conduzindo, te orientando. Porque estamos em um mundo de trevas, estamos num mundo de perdição, estamos num mundo do abismo. E se não tiver Deus adiante nos guiando, se não tiver Deus à frente das nossas vidas, em tudo que fizemos, em tudo que falamos, em todos os sentidos da nossa vida, o final não vai ser legal, não vai ser bom. Porque a gente precisa estar ligado na videira, que é Jesus Cristo. Se a gente tiver fora da videira, para nada serve o galho seco. A gente se torna galho seco, mas que venhamos estar enxertados em Jesus Cristo.
Então, amados, eu peço em nome de Jesus, vamos cuidar do nosso coração, vamos edificar altar a este Deus, vamos santificar o nosso coração, vamos santificar o centro da nossa vida ao Senhor, de corpo, alma e espírito. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Nós muitas vezes não conseguimos entender que o Senhor quer que a gente vá cada vez mais se aprofundar no oceano do amor de Deus. Porque é um oceano, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus, ele não tem limites, ele vai. Quanto mais você prova, mais você quer viver, mais você quer provar. É um amor maravilhoso, é um amor único e verdadeiro. Então que venhamos entregarmos de fato e de verdade a esse Deus, e que nossa vida seja para honrar e glorificar o nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e que ele venha viver e que ele venha prevalecer em nós, que ele venha reinar, e que não venhamos jamais tirar a autoridade do Senhor Jesus sobre nós. O livre-arbítrio Deus deu, mas que esse livre-arbítrio venha estar nas mãos de Cristo. Que venha estar na vontade do Senhor, que você tenha o prazer de estar em Cristo, porque Cristo tem prazer em estar em você, aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém.